Olá, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar algo muito importante que é o esgotamento emocional. Quantas mulheres que estão dentro dessa situação porque muitas vezes não sabe lidar com o não, ou não sabe pedir ajuda, ou tem dificuldade ainda em dizer depois eu faço isso, porque tem uma cobrança muito grande e elas não sabem como reagir diante disso tudo. Corre o risco de, se não cuidar ou se não mudar o comportamento, entrar num burnout. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, terapeuta cristã, terapeuta sistêmica e quero ajudar você a poder mudar e sair dessa situação, desse esgotamento emocional. Então vem cá, hoje eu quero falar com você. Uma das maiores dificuldades que as mulheres que passam por essa situação é ela conseguir mudar, o comportamento delas. Então, às vezes, ela tem a sensação que ela está com depressão, mas, na verdade, é só um esgotamento, uma exaustão emocional, mental, porque cria sobre ela o quê? Uma sobrecarga, uma responsabilidade, que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que fazer tudo, que ela tem que resolver tudo. Principalmente nas mulheres que tem crianças pequenas, então elas ficam assim, eu tenho meu filho, eu tenho que dar conta de levar para a escola, tenho que cuidar dele, fazer as coisas, depois chega em casa, eu tenho a obrigação da casa, e tem umas que até tem a ajudadora dentro do lar, mas outras não tem, então elas colocam aquela sobrecarga de dizer assim, eu tenho que limpar a casa toda, eu tenho que arrumar a casa toda, e isso vai criando uma exaustão física, uma exaustão emocional, porque ela passa a se cobrar quando não dá conta, e uma exaustão mental, porque ela não consegue dormir, descansar, porque ela fica preocupada, eu consegui fazer, eu não consegui fazer, eu dei conta, eu não dei conta, e por cima de tudo isso, ainda ela tem que atender às necessidades do marido e ser a mulher perfeita. Eu quero dizer para você, você não é a Mulher Maravilha, você não precisa dar conta de tudo. Nós vemos que a Mulher Maravilha, ela só sai para guerrear. Ela não é a mulher que vai cozinhar. A Mulher Maravilha não é a mulher que vai ter que cuidar de filhos. Ela nem tem filhos. A Mulher Maravilha, ela não é aquela mulher que vai ter que cuidar do marido, porque ela não entra num relacionamento. Nós vemos que até o Super-Homem não casou com a Mulher Maravilha. O Super-Homem foi lá buscar aquela outra mulher mais simplesinha, mais fraquinha, que dependia dele. Aquela mulher que falava assim, ai, eu não consigo, ai, eu não tenho força, ai, me ajuda. É essa mulher que o homem procura em sua casa. Ele não quer a Mulher Maravilha, ele quer aquela mulher que vai falar assim para ele, você pode me ajudar? Olha, eu não consigo dar conta de tudo, eu posso contar com você? Olha, me ajuda aqui, me socorre, eu preciso de socorro. E ele vem para ajudar, porque o homem, ele tem o desejo muito grande de ser o super-homem na vida da mulher, mas ele não quer a Mulher Maravilha, ele quer aquela mulher mais simplesinha, a jornalista que depende dele. Então hoje eu quero trazer para você como que você se sente todos os dias em sua vida, Como que é as suas emoções, os seus pensamentos, as suas ações. Você acorda muitas vezes sentindo aquela falta de energia, aquela disposição para fazer as coisas? Você muitas vezes acorda irritada com nada. Às vezes irritada só por alguém falar bom dia para você. Ou irritada porque o seu filho quer a sua atenção, que você não conseguiu ter uma boa noite de sono. E por isso aquela irritação vai tomando conta do seu coração. Que você muitas vezes não quer agir daquele jeito, mas pela sua falta de sono ou sua falta de descanso, você se irrita muito fácil. Você também é aquela mulher que muitas vezes está desmotivada? Se alguém fala, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer algo novo, você fala assim, não, já estou sobrecarregada, eu não quero, eu não estou a fim de participar porque eu estou desmotivada para fazer qualquer coisa. Ou até mesmo que seja para levantar para ir a uma academia, você vai um dia, mas no outro dia você está cansada. Um cansaço que você nem sabe explicar, por quê? E aí você fala, estou desmotivada porque eu não dou conta de fazer mais essa atividade. Você também já percebeu que a sua produtividade ela tem diminuído? Que você pode correr muitas vezes, fazer muitas coisas e você não está conseguindo mais dar conta. Você percebe que você vai se arrastando
aquela coisa, né, empurrando com a barriga para poder dar conta de tudo, e você percebe que você não está mais conseguindo dar conta. E todos esses sinais e sintomas que vai acontecendo em nossa vida é o nosso próprio corpo dizendo para nós assim: vai se cuidar. Para de querer fazer tudo, de abraçar o mundo. Queira somente cuidar de você, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental, sair dessa rotina corrida, tem que fazer, e você parar e falar: eu vou cuidar de mim. Eu existo como mulher, eu existo como pessoa e eu preciso cuidar de mim. Nós não percebemos muitas vezes, mas o corpo fala. O corpo começa a mostrar sinais e sintomas que a gente começa a sentir que está tendo uma sobrecarga sobre a nossa vida, nesse corre-corre, nessas situações todas para resolver. Na terapia, eu ajudo essa mulher a fazer o quê? A desacelerar, para poder sair da ansiedade e ao mesmo tempo para não cair na depressão ou no burnout por causa da exaustão emocional. Porque muitas vezes o que acontece? Ela não consegue abandonar essa vida corrida, essa vida cheia de muitas cobranças, muitas motivações, e ela gostaria só um pouco de alguém que a abraçasse, que dissesse: eu te entendo, que alguém que dissesse para ela: olha, eu te amo, você pode descansar agora, não precisa mais fazer tudo isso, eu estou aqui do seu lado. É isso que você, mulher, que está passando por essa situação, esse esgotamento emocional, e o teu corpo está falando isso para você. Peça ajuda e deixe que as pessoas queiram te ajudar. Não se coloque como dizendo: eu sou uma fraca porque eu estou precisando de ajuda. Não, você é uma mulher, um ser humano que existe falhas, existe limitações. Mas mais ainda, eu quero te convidar a ser feminina. A mulher feminina, ela caminha dentro do ponto de dizer: não faz mal eu depender. Não porque ela é feminista, mas porque ela diz assim: eu posso depender do homem para me proteger. Eu posso depender do homem para caminhar comigo, ser meu companheiro, ser meu amigo. Eu posso depender do homem para poder dividir as contas, dividir as obrigações, dividir os cuidados dos filhos e o cuidado de si mesma. E quando você cria essa resistência, que não quer cuidado, que não quer que ninguém te apoie, ninguém te ajude, o que acontece? Começa então aquelas dores na cabeça, que você acorda e fala: nossa, tô com uma dor na cabeça, eu não sei porquê, e aí de repente essa dor da cabeça se transforma em uma dor do corpo, e isso vai se tornando frequente, volta e meia você está dentro dessas dores no corpo por causa dessa sobrecarga, porque você não consegue dividir essa carga emocional e ao mesmo a carga das tarefas e obrigações. Então o teu corpo começa a dizer: olha, divide, não é só você que está aqui. Eu não sei se você também já percebeu que o raciocínio lógico começa a se tornar um pouco mais lento. Então tem coisas que você esquece, tem coisas que você deixou de fazer, ou então tem coisas que você fala assim: nossa, agora que eu tô indo dormir, que eu lembrei que eu tinha que fazer essas coisas, essa obrigação do lanche da criança, das tarefas, do passar roupa, do lavar roupa, do algo que o teu marido pediu, e você acabou esquecendo. E é lógico, você é ser humana, mas você percebe que o seu raciocínio, ele vai caminhando devagar, ele não tem aquela dinâmica de quem está caminhando dividindo, mas ela tem aquela dinâmica de sobrecarga. É tudo minhas obrigações. Gerenciar um lar não é você dizer: eu vou fazer tudo. Gerenciar um lar é você perceber que existem momentos que você vai pedir ajuda, existem momentos que você vai delegar obrigações, existem momentos em que você vai fazer e existem momentos que você não vai fazer. Você vai falar assim: olha, no decorrer dessa semana isso vai se cumprir. Não é obrigação que tem que ser feito hoje, vai ter que dar conta. Então, quando você começa a caminhar nessa questão de gerenciar o seu lar, você começa a tirar essa sobrecarga emocional e mental da sua vida. E outras vezes você começa a perceber o quê? Que existe um cansaço mental.
Existe aquelas pessoas que fazem exercício, academia, aquele esforço físico, e depois ele chega no final do dia e fala, eu estou cansado, fisicamente. Mas o cansaço mental, ele é muito pior, porque você percebe que você não consegue renovar as suas forças. Então você cai dentro daquela situação, daquele cansaço, um cansaço que atinge não só a mente, mas atinge o corpo por inteiro. Então, percebe? O teu corpo está dizendo para você, eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo que você divida essa carga emocional, essa carga de obrigações, essa carga de vivência, porque ela não é só sua, você pode, dividir. E qual é a maior dificuldade das mulheres que pega tudo para si, não diz não e fala eu vou dar conta, eu vou ser a super mulher? Ela começa a cair dentro da depressão, do burnout, porque é uma pressão em cima da outra, sem ter um momento de pausa, sem ter um momento dela dizer assim, eu vou relaxar. E neste momento eu quero trazer então aqui 5 dicas para que você possa modificar a sua história, seus comportamentos e suas ações. A primeira delas é, coloque limite, saiba dizer não, saiba dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, e que você saia dessa condição de super mulher. Você não é a Mulher Maravilha, você não tem que dar conta de tudo, e nem a Mulher Maravilha não dava conta de tudo. Ela só saía para guerrear, para brigar, mas ela não era a dona de casa, ela não era a esposa, ela não era a mãe de filhos, ela não era aquela que tinha que cuidar do lar. Ela só tinha que sair, trabalhar, lutar, guerrear, e essa era a função dela, somente de guerrear. E nem por isso ela ficou com o super-homem. O super-homem foi lá buscar uma mulher que falava assim, olha, eu dependo de você, me proteja, cuida de mim. Então ocupe esse lugar de feminina, esse lugar de alguém que precisa de ajuda e não tem vergonha, não tem medo de pedir ajuda. Pelo contrário, tem essa sensibilidade feminina de dizer, olha, eu preciso de você. Nesse segundo ponto, eu quero trazer aquele momento de você se desconectar de tudo. Seria aquele momento que você tem uma atenção plena para você. Você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar das suas emoções, cuidar da sua vaidade. Quando a mulher se colocar em primeiro lugar, dizendo, não, eu tenho que cuidar de mim também, eu tenho que ter esse momento de que alguém vai lá cuidar do seu cabelo, não é você que vai cuidar. Alguém vai lá, vai cuidar das suas unhas, não é você que vai cuidar. Você ter esse momento do seu café ali tranquilo, em paz, tão sossegado. Cultivar esses momentos a qual você possa olhar somente para você. Nosso terceiro ponto, coloque também a leitura. A nossa geração humana, desde o princípio de tudo, ela sempre acostumou com a leitura. A gente desenhar, a gente escrever, a gente colocar ali as formas. Então, os nossos olhos já é habituado para isso. E o nosso cognitivo, ele começa também a trabalhar nessa mesma direção. Então, quando a gente alimenta com uma leitura, a nossa mente já vai fazendo criação de coisas, de ambiente, de situações. Hoje em dia, por causa muito do celular, as pessoas utilizam o audiobook. E o audiobook é uma coisa que a gente não tem o tempo de visualizar. A gente só usa o ouvido. E o nosso cognitivo fica à espera das imagens, das informações. Alguns até decoram algumas informações que estão ali no audiobook, mas quando você lê, ele muda completamente a história. Então você lê em voz alta. Para quem tem TDAH, acha que não consegue decorar, lê em voz alta. E nesse ler em voz alta, pausadamente, você respirando ali, você vai conseguir entronizar aquela informação. Você vai conseguir guardar aquela informação. Se você tem resistência nesse sentido de guardar a memória, guardar as informações, é necessário que você precise passar com a terapia para poder desbloquear esse aprendizado na sua vida. Porque talvez lá na infância alguém riu porque você leu, alguém riu porque você não conseguiu entender ou interpretar alguma informação. Teve um bloqueio lá nos estudos, teve um bloqueio dentro do lar, algo que alguém cobrou e você se sentiu ali fechada diante daquela situação. Então é importante descobrir o quê? Qual é a raiz desse problema e por que você não consegue guardar, ter essa memória para guardar as informações que você está lendo com os olhos, ouvindo e falando com a boca.
O nosso quarto ponto hoje é você priorizar as tarefas de maneira com que você venha dividi-las no decorrer da semana, contar com teu esposo para ajudar a cumprir a cada uma delas, contar com seus filhos para que também possam ajudar, com o papai, com a mamãe, para que a família possa estar unidas nessa execução das obrigações da casa. Quando a pessoa mora sozinha, é muito mais fácil porque não vai ter quem vai desorganizar a não ser ela própria. Mas quando se mora em mais pessoas dentro do lar, é importante que mostre a importância de que aquele lugar é um lugar onde todos estão em unidade, buscando realmente um prazer pela limpeza, pela organização. Tem um ditado que nós utilizamos muito dentro da terapia, trazendo para as pacientes que possam analisar o ambiente ao seu redor, como que está essa limpeza energética dentro do lar. Então você colocar nada faltando, nada quebrando e nada fora do lugar. Então observa quais as coisas que estão ao seu redor dentro do seu lar que precisa ser removida. Tá quebrado? Tá faltando? Tá fora do lugar? Tá rasgado? Tá sujo? Não serve mais? Então você entender que é necessário fazer essa limpeza energética, trazendo todos para dentro do lar para executar as tarefas. Divida essas tarefas, porque só assim tem como resolver essa limpeza emocional e essa desobrigação de que você tem que fazer tudo. Todos precisam cuidar desse bem-estar dentro do lar. E o nosso quinto ponto, se diante de tudo que você ouviu nesse vídeo, você ainda encontra uma resistência em fazer algo, em desligar, em delegar, em ser essa mulher feminina, em compartilhar tarefas com os outros da casa, ou então em deixar essas 3 regrinhas, que é nada faltando, nada quebrando, nada fora do lugar. Se você vê que dentro do seu coração criou assim aquela coisinha assim, eu não vou deixar, eu não vou dar, eu não vou partilhar, é necessário que você então busque uma ajuda terapêutica, para que você possa entender que existe um momento de mudança de comportamento, existe um momento de mudança de mentalidade, porque enquanto você estiver preso emocionalmente nessas obrigações, nessa sobrecarga emocional, você não vai conseguir deixar. E eu digo para você, você não é substituível, nós somos únicas. Agora você precisa de encontrar alguém que assuma aquele compromisso com responsabilidade, que aí vai fazer a diferença, porque a responsabilidade vai trazer para essa outra pessoa a oportunidade de tirar você desse sentimento de competição. Tem que ser igual a eu, melhor do que eu. Não, ela só precisa ser alguém que vai ter compromisso, obrigação, como eu tenho compromisso e obrigação com aquilo que eu estou fazendo. Eu entendo que às vezes é difícil deixar, mas o corpo ele vai começando a cobrar se você não vai executando aquilo que precisa ser executado. Então, se você não delega tarefa, se você não se coloca como a mulher feminina nessa história, você percebe dores no corpo, quedas de cabelo, falta de sono, um cansaço excessivo. Você não quer permanecer nessa vida. Então, se você deseja mudar toda essa sua história, vem para a terapia. Eu estendo as minhas mãos para dizer para você, eu posso te ajudar se você quiser ser ajudada. E se esse vídeo fez sentido para você, envia para outras mulheres que estão passando por esse esgotamento emocional e que precisam sair dessa situação. E compartilhe e se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um super beijo.